Em 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, foi assassinado dentro de um carro presidencial enquanto desfilava pelas ruas de Dallas, no Texas. O governo americano concluiu que um homem agiu sozinho. Esse homem foi morto 2 dias depois, antes de ser julgado. Os documentos oficiais sobre o caso ficaram classificados como secretos por décadas. E até hoje, mais de 60 anos depois, a maioria dos americanos não acredita na versão oficial. Fica até o fim desse vídeo, porque o que você vai descobrir sobre o assassinato de Kennedy é uma das histórias mais perturbadoras e mais bem documentadas de encobrimento da história moderna. Kennedy tinha 46 anos quando morreu. Era o presidente mais jovem eleito na história dos Estados Unidos até aquele momento. Carismático, inteligente e cercado de inimigos poderosos. Em 1963, Kennedy acumulava conflitos com praticamente todos os grupos que tinham poder real nos Estados Unidos. Havia humilhado a CIA durante a fracassada invasão da Baía dos Porcos em Cuba, quando se recusou a dar apoio aéreo à operação e depois culpou a agência pelo fracasso. Estava em conflito com a máfia, que havia financiado parte de sua campanha, e sentia que ele havia virado as costas para ela ao deixar seu irmão Robert Kennedy perseguir líderes do crime organizado. Tinha inimigos entre militares que queriam escalar a guerra no Vietnã, algo que Kennedy sinalizava querer evitar. E havia uma tensão crescente com setores do próprio governo que não aprovavam sua aproximação com a União Soviética durante a Guerra Fria. Em resumo, Kennedy tinha inimigos com recursos, motivação e capacidade para eliminá-lo. A versão oficial do assassinato, estabelecida pela Comissão Warren em 1904, afirma que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, que ele atirou 3 vezes de uma janela do 6º andar do Texas School Book Depository, um prédio ao longo da rota do desfile, que 2 tiros acertaram Kennedy e um errou, e que Oswald, um ex-fuzileiro naval que havia desertado para a União Soviética e depois voltado para os Estados Unidos, agiu por motivação pessoal sem qualquer associação com outros grupos. Essa versão tem um problema fundamental. Ela contradiz uma série de evidências físicas, testemunhais e circunstanciais que foram documentadas ao longo de décadas por pesquisadores, jornalistas e até por um comitê do próprio Congresso americano. Se você está acompanhando esse caso até aqui, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o Dossiê Obscuro a continuar trazendo esses conteúdos. E se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir, porque as teorias sobre o que realmente aconteceu em Dallas são ainda mais perturbadoras do que o próprio crime. O primeiro grande problema com a versão oficial é o que ficou conhecido como a teoria da bala mágica. Para que Oswald tenha agido sozinho e disparado apenas 3 tiros, a Comissão Warren precisou explicar como um único projétil causou 7 ferimentos em 2 pessoas, Kennedy e o governador do Texas, John Connally, que estava sentado na frente dele no carro. Segundo a comissão, essa bala entrou pelas costas de Kennedy, saiu pela garganta, entrou nas costas de Connally, atravessou seu peito, saiu pelo mamilo direito, atravessou seu pulso e se alojou na coxa. E depois dessa trajetória impossível, a bala foi encontrada praticamente intacta em uma maca no hospital. Especialistas em balística que analisaram o caso nas décadas seguintes demonstraram repetidamente que essa trajetória é fisicamente implausível para um único projétil. A teoria da bala mágica, criada para sustentar a versão do atirador solitário, é considerada por muitos pesquisadores como o ponto mais fraco de toda a narrativa oficial. O segundo problema é o testemunho de dezenas de pessoas que estavam na Praça Daly, o local do assassinato, e que disseram ter ouvido tiros vindo de direções diferentes, incluindo de um monte gramado à frente e à direita do carro presidencial, que ficou conhecido como a Colina Gramada. Se tiros vieram de mais de uma direção, havia mais de um atirador. E se havia mais de um atirador, não era um homem agindo sozinho. Mais de 50 testemunhas relataram ouvir tiros vindos da Colina Gramada. Alguns disseram ter visto fumaça atrás da cerca que ficava no topo da colina. Policiais que estavam na praça correram para aquela direção imediatamente após os tiros, mas nenhuma dessas evidências foi levada a sério pela Comissão Warren. O terceiro problema é Lee Harvey Oswald. A versão oficial apresenta Oswald como um lobo solitário, perturbado, sem conexões significativas com nenhuma organização. Mas o que a investigação posterior revelou sobre ele é muito mais complexo. Oswald havia desertado para a União Soviética em 1959, num período de intensa espionagem da Guerra Fria. Voltou para os Estados Unidos em 1962 sem enfrentar nenhuma acusação, algo incomum para um ex-militar que havia ido para o lado inimigo. Antes do assassinato, estava envolvido com o grupo pró-Cuba em Nova Orleans que tinha conexões documentadas com figuras da máfia e da CIA. Há evidências de que ele havia tido contato com agentes de inteligência americanos. E 2 dias após o assassinato,
Enquanto era transferido para outra prisão, ele foi morto por Jack Ruby, um empresário de boate com conexões profundas com o crime organizado, ao vivo, na frente de câmeras de televisão e de dezenas de policiais. Ruby disse que agiu por amor a Kennedy. Morreu de câncer na prisão antes de ser julgado. A morte de Oswald eliminou a única pessoa que poderia revelar se havia outros envolvidos. Em 1969, o Comitê Seleto da Câmara dos Representantes sobre Assassinatos, um comitê oficial do Congresso americano, concluiu após uma investigação de 2 anos que Kennedy provavelmente foi assassinado como resultado de uma conspiração. O comitê analisou gravações de áudio da época e identificou que seus especialistas acústicos interpretaram como evidência de 4 tiros, incluindo um da direção da Colina Gramada. Essa conclusão, de um órgão oficial do governo americano, contradiz diretamente a versão da Comissão Warren e foi amplamente ignorada pelos meios de comunicação e pelo governo americano nos anos seguintes. As principais teorias sobre quem estaria por trás da conspiração convergem em alguns grupos com motivo, meio e oportunidade. A CIA tinha razões poderosas para querer Kennedy fora do caminho após a Baía dos Porcos e a crescente tensão entre o presidente e a agência. A máfia tinha motivos relacionados à perseguição promovida por Robert Kennedy e à perda de seus cassinos em Cuba após a Revolução de Fidel Castro. O complexo militar e industrial dos Estados Unidos, os grandes contratantes de defesa e os generais que queriam escalar o conflito no Vietnã tinham razões para eliminar um presidente que sinalizava querer negociar a paz. E há teorias que envolvem o vice-presidente Lyndon Johnson, que assumiu a presidência após o assassinato e imediatamente reverteu várias das políticas de Kennedy, incluindo a postura em relação ao Vietnã. O que todas essas teorias têm em comum é que nenhuma delas pode ser definitivamente provada ou descartada, em parte porque os documentos que poderiam esclarecer o caso foram classificados como secretos. Em 1992, o Congresso americano aprovou uma lei determinando que todos os documentos relacionados ao assassinato de Kennedy fossem tornados públicos até 2017. Mas quando chegou a data, o governo americano, primeiro sob Barack Obama e depois sob Donald Trump, decidiu manter centenas de documentos classificados, citando riscos à segurança nacional. Em 2023, mais documentos foram liberados, mas ainda há material retido. A pergunta que não vai embora é: o que há nesses documentos que o governo americano ainda não quer que o mundo saiba 60 anos depois do assassinato? O caso Kennedy é único não apenas pela magnitude do crime, mas pelo que ele representou. Foi o primeiro assassinato presidencial transmitido ao vivo, ou quase ao vivo, pois as câmeras estavam na praça e as imagens circularam imediatamente. Foi o momento em que a confiança de uma geração de americanos no governo foi abalada de forma permanente. Pesquisas realizadas décadas depois do assassinato consistentemente mostram que entre 60% e 80% dos americanos acreditam que houve uma conspiração, não que Oswald agiu sozinho. Essa é uma das situações mais extraordinárias da história moderna. A maioria esmagadora da população de um país não acredita na versão oficial de um dos eventos mais importantes de sua história. O que fica, mais de 60 anos depois, é uma série de perguntas sem resposta. Quem realmente matou Kennedy? Oswald agiu sozinho ou foi um bode expiatório, como ele próprio afirmou nas horas entre sua prisão e sua morte? Por que Jack Ruby matou Oswald? Quem estava por trás de Ruby? O que há nos documentos ainda classificados? E por que, se a versão oficial é verdadeira e Oswald agiu sozinho, o governo americano ainda não abriu todos os arquivos? O assassinato de Kennedy não é apenas uma curiosidade histórica ou um episódio de true crime. É um caso que coloca questões fundamentais sobre transparência, poder e verdade. Sobre o quanto cidadãos têm o direito de saber sobre o que seus governos fazem em seu nome. E sobre o que acontece quando as instituições que deveriam garantir a verdade têm interesse em escondê-la. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Isso ajuda o Dossiê Obscuro a continuar trazendo os casos que o mundo precisa conhecer e discutir. Se inscreve no canal para não perder o próximo dossiê. Na semana que vem, um novo caso, uma nova verdade enterrada por tempo demais. Até lá. Existe um aspecto do caso Kennedy que raramente recebe a atenção que merece: o contexto geopolítico de 1963. O mundo estava saindo da crise dos mísseis de Cuba, o momento mais próximo que a humanidade chegou de uma guerra nuclear. Kennedy havia escolhido a diplomacia em vez da confrontação militar, contrariando abertamente os generais e a CIA que queriam uma resposta mais agressiva. Ele havia iniciado negociações secretas com Fidel Castro para normalizar as relações entre os dois países. Havia assinado o Tratado de Proibição de Testes Nucleares com a União Soviética. E havia dado sinais claros de que queria começar a retirar os conselheiros militares americanos do Vietnã,
o que teria impedido o envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra, que viria a custar 58 mil vidas americanas e mais de 1 milhão de vietnamitas. Em cada uma dessas posições, Kennedy contrariava grupos extremamente poderosos. A CIA havia construído sua identidade institucional em torno do combate ao comunismo e via as negociações de Kennedy como traição. Os militares e a indústria de defesa tinham interesse direto em manter e escalar os conflitos. A guerra é um negócio lucrativo. E a máfia havia perdido seus cassinos em Havana quando Castro chegou ao poder e esperava que os Estados Unidos ajudassem a reverter a Revolução Cubana, algo que Kennedy havia recusado após a Baía dos Porcos. Se Kennedy era um inimigo de todos esses grupos simultaneamente, a pergunta não é por que alguém teria motivo para matá-lo. A pergunta é por que qualquer um desses grupos teria razão para não fazê-lo. O filme Kennedy, de Oliver Stone, lançado em 1991, apresentou ao grande público uma versão detalhada da teoria da conspiração baseada na investigação do promotor Jim Garrison, que nos anos 1960 tentou processar um empresário de Nova Orleans chamado Clay Shaw por envolvimento no assassinato. Garrison foi ridicularizado na época. Shaw foi absolvido. Mas décadas depois, quando documentos da CIA foram parcialmente desclassificados, ficou confirmado que Shaw havia tido contato com a agência, algo que a CIA havia negado durante o julgamento. Não prova que Shaw estava envolvido no assassinato, mas prova que a CIA mentiu durante um processo criminal relacionado ao assassinato do presidente. Há também o caso do filme de Abraham Zapruder. Um alfaiate chamado Abraham Zapruder estava filmando o desfile com uma câmera amadora e gravou o momento exato dos tiros. Esse filme, que ficou conhecido como o filme Zapruder, é uma das evidências mais discutidas do caso. Em câmera lenta, é possível ver a cabeça de Kennedy ser empurrada para trás e para a esquerda no momento do tiro fatal, o que, segundo especialistas em física, seria consistente com o tiro vindo da frente e da direita, e não da janela atrás e à esquerda onde Oswald estava posicionado. A comissão Warren explicou esse movimento como um reflexo muscular. Especialistas que analisaram o filme nas décadas seguintes discordaram dessa explicação. O caso Kennedy é, em última análise, um teste de como sociedades lidam com a incerteza e com a possibilidade de que suas instituições fundamentais sejam capazes de mentir em escala. Acreditar na versão oficial exige ignorar uma série de inconsistências documentadas. Acreditar em uma conspiração exige aceitar que o governo americano foi capaz de orquestrar e encobrir um crime dessa magnitude por décadas. Nenhuma das duas posições é confortável, e talvez seja exatamente essa desconfortabilidade que mantém o caso vivo na consciência coletiva mais de 60 anos depois.